Racismo ambiental e planejamento urbano na perspectiva civil. As cidades contam história. Cada rua, ponte, edifício ou sistema de drenagem revela escolhas feitas ao longo do tempo sobre quem terá acesso à infraestrutura, segurança e qualidade de vida. No entanto, enquanto algumas regiões recebem investimentos e planejamento adequado, outras convivem diariamente com enchente, poluição e falta de saneamento e condições precárias de moradia. Essa desigualdade não acontece por acaso e está diretamente relacionada a questões de planejamento urbano e racismo ambiental. O que é racismo ambiental? O racismo ambiental é uma forma de desigualdade socioambiental em que determinados grupos populacionais são mais afetados por problemas ambientais devido a fatores históricos, econômicos e sociais. Esse fenômeno pode ser observado quando comunidades vulneráveis vivem próximos a lixões, áreas contaminadas, regiões sujeitas a enchentes, deslizamentos ou locais com deficiência de saneamento básico. Embora nem sempre ocorra de forma intencional, o resultado é uma distribuição desigual dos riscos ambientais e dos benefícios do desenvolvimento urbano. Esse conceito está relacionado à forma como determinados grupos sociais, especialmente populações negras, indígenas, comunidades tradicionais e pessoas de baixa renda, são mais expostos aos impactos ambientais negativos. Ao longo dessa apresentação, vamos compreender o que o racismo ambiental é, suas consequências e a importância do planejamento e das políticas públicas para combater essa realidade. Importância da discussão sobre o racismo ambiental. Compreender o racismo ambiental é fundamental para promover justiça social e ambiental. Quando determinados grupos sofrem mais com a poluição, a falta de infraestrutura e os riscos ambientais, ocorre uma violação do princípio de igualdade de direito. Discutir esse tema contribui para a criação de políticas públicas mais inclusivas, capazes de garantir a moradia digna. Exemplos e instrumentos de combate. Diversos instrumentos podem contribuir para reduzir o racismo ambiental. Entre eles, destacam-se o planejamento urbano adequado, plano diretor municipal, políticas nacional de saneamento básico, licenciamento ambiental, programas de habitação social, educação ambiental, fiscalização das áreas de risco, participação da comunidade nas decisões públicas. Essas ferramentas ajudam a promover uma ocupação urbana mais equilibrada e sustentável. Agora fique com a entrevista com a nossa engenheira ambiental. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos lá, meu nome é Maurício Ribeiro, sou engenheiro ambiental e atuo na área de gestão ambiental, licenciamentos, controle de impactos, a parte de desenvolvimento de soluções voltadas à sustentabilidade. Nesse período aí de 14 anos, dentro da minha atuação profissional, acompanho situações em que o meio ambiente está diretamente ligado à qualidade de vida das pessoas, especialmente quando falamos de saneamento, ocupação urbana, a parte de drenagem, resíduos e preservação ambiental. Então, como é que esse problema aparece no dia a dia das cidades, tá? Isso aí falando de nível Brasil ou até de nível internacional, assim, que a gente tem pesquisado bastante, comentado algumas situações, né? Então, ele aparece quando determinadas comunidades convivem com a falta de coleta de tratamento de esgoto, ausência de drenagem adequada, né? Drenagem superficial, tanto galerias pluvial quanto também drenagem urbana, moradias sujeitas a alagamentos ou deslizamento de terras, né? O pessoal que mora em encostas, né? População mais afetada. Proximidades, muito comum, né? O pessoal está morando em proximidades de áreas degradadas ou contaminadas por algum tipo de rejeito, algum tipo de produto. Uma das perguntas dessa entrevista que fizeram para mim foi o seguinte: na sua visão profissional, por que o tema racismo ambiental é tão importante, né? Então, dentro das minhas respostas aqui, né, dentro do meu conhecimento, eu coloco que esse tema ele é importante porque mostra que os impactos ambientais não atingem todos da mesma forma dentro da nossa sociedade, né? Então, muitas vezes, as populações mais vulneráveis acabam vivendo em locais com menos estrutura, com mais exposição direta e indiretamente a enchentes, a poluição,
a ausência de saneamento básico, né, o esgoto sanitário, o tratamento de água. Então, basicamente dentro das áreas de riscos, né, no seu entorno, encostas também. Então, o que eu posso, para discutir racismo ambiental, discutir também uma parte de desigualdades, a falta de planejamento urbano. O que é importante ressaltar também, pessoal, é quais ou o que medidas poderiam ajudar a reduzir o racismo ambiental, tá? Eu coloco que, né, algumas medidas são extremamente importantes, que são a parte ali de investimento em saneamento básico, habitação adequada para a população local, enquadro ali dentro do planejamento urbano, regularização de áreas, educação ambiental é bem importante, a parte de fiscalização dos órgãos competentes, a participação da própria comunidade, né, que poderá ser afetada ali dentro das decisões públicas. Também é essencial que todo e qualquer projeto sejam pensados para reduzir as desigualdades, né? Não pensar apenas só no financeiro, mas também pensar ali no apoio mútuo entre a população, enfim. Oi, meu nome é Joane, sou engenheira ambiental e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o racismo ambiental e como é que a engenharia ambiental pode ajudar a enfrentar esse problema. Como podemos observar o racismo ambiental no Brasil? Eu entendo que essa pergunta ela é bem visual, que são pessoas, são comunidades que vivem normalmente em áreas de risco, devido à condição mesmo, onde elas conseguem construir suas moradias. Oi gente, boa noite, tudo bem? Meu nome é Rafaela e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre planejamento urbano de uma forma simples. Ele serve para organizar melhor o crescimento nas cidades, pensando nas ruas, nos bairros, transporte, moradia, no saneamento e também nas áreas verdes. Quando uma cidade cresce sem essa organização, acaba surgindo vários problemas como trânsito, enchente, falta de estrutura e ocupações em locais inadequados. Por isso que esse tema é tão importante para a qualidade de vida da população. O que é e qual a importância? O planejamento urbano é uma forma de pensar na cidade antes que os problemas aconteçam. Ele ajuda a definir como os espaços devem ser usados, onde podem existir moradias, comércios, ruas, praças e serviços públicos. E com isso, a cidade consegue funcionar melhor, com mais moradia, segurança, infraestrutura e cuidado com o meio ambiente. Sem esse cuidado, o crescimento acontece de forma desorganizada. Ele prejudica principalmente quem mora e depende dos serviços da cidade todos os dias. Os instrumentos utilizados. Um dos principais instrumentos usados no Brasil é o plano diretor. Ele funciona como um guia para orientar o crescimento na cidade e trata de assuntos como moradia, transporte, uso do solo e preservação ambiental. Além dele, também existem o zoneamento urbano, os planos de mobilidade e os planos de saneamento básico, que ajudam a organizar melhor cada área da cidade. Agora a gente vai para a parte com a nossa engenheira nesse ramo, né? A primeira pergunta é: na sua opinião, qual é a importância do planejamento urbano para o desenvolvimento das cidades? Olá, meu nome é Lídia Grande Mangema, sou engenheira civil, especialista em gerenciamento de projetos e mestranda em gestão de políticas públicas pela Univale. Eu atuo atualmente como diretora de planejamento urbano de Itajaí, sou a coordenadora geral da unidade de gestão de projetos do Fomplata. A minha atuação é totalmente ligada
ao desenvolvimento de projetos e ao planejamento urbano de Itajaí, tanto com projetos de mobilidade, quanto gestão de obra pública, capacitação de recurso para investimento. Eu atuo também no setor privado, dentro da universidade, aqui da Univale, em atividades relacionadas aos projetos da universidade. Na minha opinião, o planejamento urbano é fundamental para orientar o crescimento da cidade de maneira eficiente, organizada e sustentável, né? É o planejamento urbano que permite antecipar as demandas do futuro, seja por infraestrutura, por mobilidade, por habitação, equipamento público e serviços urbanos. Quando uma cidade planeja o desenvolvimento, ela consegue melhorar os recursos públicos, reduzir um pouco dos conflitos de uso e melhorar a qualidade de vida da população em geral. Um dos principais desafios é o crescimento acelerado e muitas vezes desordenado. As áreas urbanas têm crescido de maneira muito rápida, de uma forma que o governo, o poder público, não consegue fornecer uma infraestrutura adequada. De maneira geral, os problemas são comuns a todas as cidades, com mobilidade urbana, congestionamento, deficiência e déficit habitacional, ocupação irregular, drenagem urbana, saneamento básico, né, a pressão sobre as áreas ambientais e as limitações de recurso financeiro. A engenharia civil possui um papel estratégico, tanto na questão do planejamento, como com relação aos projetos, à execução e à manutenção de infraestrutura urbana. Os engenheiros atuam no desenvolvimento dos sistemas viários de drenagem, saneamento, edificação pública, contenção, pavimentação e diversas outras estruturas essenciais para o funcionamento da cidade. Além disso, a engenharia civil está cada vez mais ligada à sustentabilidade. Tem buscado soluções que reduzem impactos ambientais, aumentando a eficiência do recurso público e promovendo uma maior durabilidade. Também é bem importante destacar a participação dos engenheiros no planejamento urbano, auxiliando na tomada de decisão técnica que vai influenciar diretamente no desenvolvimento da cidade. O crescimento sem planejamento geralmente gera problemas que se tornam cada vez mais difíceis de se resolver no futuro. Os principais problemas acabam sendo as ocupações em áreas de risco, os congestionamentos, problemas de mobilidade, deficiência de infraestrutura, enchente, alagamento, degradação ambiental, aumento de desigualdade social, custo muito elevado de manutenção e de expansão de serviço público. Muitas vezes, corrigir um problema urbano consolidado custa muito mais do que ter planejado adequadamente uma solução antes de uma ocupação de fato acontecer. Eu entendo como essenciais as medidas de fortalecimento do planejamento urbano de longo prazo, desligado de uma política partidária e ligado a uma política real de planejamento, o investimento em mobilidade e sustentabilidade, ampliação do saneamento básico, a produção de habitação de interesse social bem localizada, a preservação ambiental e a adaptação de mudanças climáticas, ou seja, projetos de resiliência climática, o uso de tecnologia e dados para apoiar a gestão pública e a integração entre a universidade, setor público e iniciativa privada. Conclusão: o planejamento urbano e o racismo ambiental estão totalmente interligados. As cidades não crescem de forma neutra. A falta de infraestrutura, saneamento básico e moradia segura nas periferias não é um acidente, mas o reflexo direto de escolhas políticas e de uma herança colonial que segrega o espaço. Como vimos, quem mais sofre com enchentes, deslizamentos e poluição são as populações historicamente vulnerabilizadas, como as comunidades negras e periféricas. Através das entrevistas com engenheiro ambiental e engenheiro urbanista, ficou claro que a engenharia civil não pode focar apenas em cálculo concreto, ela precisa ser humana, para construir cidades preparadas para as mudanças climáticas. Instrumentos como o plano diretor devem ser usados para priorizar a justiça social e incluir essas comunidades nas decisões.